Falar daqui a pouquinho com o Dr. Paulo Leão a respeito do habeas corpus do ex-presidente Lula, né? E se ele poderá ou não poderá ser candidato, como é que está essa situação? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, cidadão, Dr. Paulo. Boa tarde, meu caro Robson. Uma saudação inicial aos telespectadores da Band local. Estou inteiramente à disposição. Eu pergunto inicialmente, né? O que é você é professor de Direito Processual e Propedêutica da UFRN? É uma grande satisfação. O Departamento de Direito da Propedêutica e Processo é uma criação nova, tem cerca de 2 anos e foi uma mutação do Departamento de Direito Público. Então pega toda a matéria introdutória e processual do curso de Direito. E o que é propedêutica? Isso é a introdução. A introdução ao estudo do direito, com as disciplinas pertinentes. Muito bem. Gosto muito de Rudolf von Ehring, né? A luta pelo direito. Não tenha dúvida. Muito bacana, é um dos princípios, né? Bom, e aí eu gostaria de iniciar a nossa entrevista conversando com o doutor Paulo Leão a respeito deste tema que tem envolvido muitas polêmicas, né? Porque existe muito amor e ódio no meio desse julgamento, muita torcida muito a favor e contra essa questão do ex-presidente Lula. Mas eu gostaria de ouvir uma opinião técnica de um professor a respeito da situação pela qual passa hoje o ex-presidente. Pois não, Robson. Eu estou na área jurídica antes da Constituição de 88. Portanto, desde 87 eu passei 30 anos no Ministério Público. Eu já era promotor de justiça e segui carreira, aposentei-me no ano passado e hoje estou advogando na área criminal, principalmente. Então, este assunto da presunção de não culpabilidade vem desse período. As constituições anteriores tocaram de uma forma muito frágil no assunto. E a partir daí, a partir de outubro de 88, com o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, nós encontramos o seguinte preceptivo princípio. Ninguém poderá ser considerado culpado, senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, até chegar à última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Trânsito em julgado significa não é possível mais recurso. É uma linguagem muito clara. E nos primeiros 10 anos da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, e eu acompanhei isso muito de perto, tinha uma posição não muito sólida. Em 2009, por maioria, o Supremo entendeu, num julgamento bastante interessante, com o voto do ministro Eros Graus, que foi o condutor, de que realmente, de fato, não se poderia fazer a execução senão após o trânsito em julgado. Isso, por maioria. Continuou com alguma discussão. Em 2016, em fevereiro, numa tarde de fevereiro, meados de fevereiro de 2016, exatamente, o ministro de saudosa memória, Teori, sacou um voto de um habeas corpus em São Paulo e, a partir daí, disse, não, existe um outro trânsito em julgado. É um trânsito em julgado material das provas, de uma instância delibatória. Então, é possível, sim, a partir de uma decisão de colegiado, a partir de decisão de tribunal, se começar a executar. E aí eu pergunto, como é que se encontra hoje, então, a situação do ex-presidente Lula? Inconclusa. Por quê? Porque todos nós acompanhamos, quem tem interesse jurídico e político, o julgamento feito pela 5ª turma do STJ agora. Esta semana, foi unanimidade. E o STJ, que já tinha uma posição anterior, de tempos idos, dizendo, não, tem que haver o trânsito em julgado, de fato, consolidou agora, pelo menos para a 5ª turma, de que não. Existe um trânsito em julgado intermediário, em que, após decisão do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional, é possível se começar a executar. Ou seja, isso foi unanimidade. Prender aquele que foi condenado, não dando chance a eventuais recursos, seja extraordinário ou especial. E na sua ótica, o ex-presidente Lula, ele realmente foi condenado de maneira justa? Praticou-se justiça ou não? Foi realmente condenado literalmente sem provas? Veja bem, teremos que acompanhar todos os autos do processo que ainda está tramitando no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas a priori, pelo que o senhor tem acompanhado? Eu olhei os autos.
Eu tenho uma convicção muito especial em relação às provas. Né? As provas elas devem ser claras, escorreitas, que não se tenha dúvida para que se haja a condenação. Houve lá também a unanimidade, inclusive com majoração da pena. Vamos aguardar, os embargos de declaração ainda estão sendo analisados. Mas na sua ótica, o ex-presidente foi condenado com provas claras ou não? Com as provas existentes no processo. Quem deve dizer o considera como prova? Se são as provas existentes no processo. Porque hoje é uma grande polêmica. Alguns dizem, não, foi condenado sem provas. Algo teria sido considerado como prova, mas que não é prova. Essa é uma das discussões que existem Nós hoje. temos uma discussão dialética em que a defesa, em um arrazoado, e eu tive a oportunidade de ler a defesa do ex-presidente por seus excelentes advogados, aponta no sentido de que as provas são inconsistentes. O Ministério Público Federal, por sua vez, entende, também em um longo arrazoado, que as provas são consistentes. E a Corte da Quarta Região entendeu que eram consistentes e condenou. Mas isto ainda depende. Está em análise embargos de declaração, com efeitos infringentes, não sei qual será o resultado. E, além disso, recurso especial e quero crer, um extraordinário. Ainda está longe de se chegar a uma conclusão. Agora, a questão vai ser discutida, em última análise, no tocante a essa possibilidade dele permanecer em liberdade do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, então até lá ele poderá ser preso ou não, ou tem que aguardar o Supremo Tribunal Federal? Eu costumo dizer que este assunto tem um encontro marcado no Supremo Tribunal Federal e em breve. A última decisão... Até agora a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente, ainda não colocou... Regimentalmente, ela quem tem a prerrogativa de pautar. Mas, regimentalmente também, cada ministro pode, se tem um habeas corpus em seu gabinete, pode pedir, pode levar, independentemente de estar pautado ou não. Então, a discussão vai ser interessante. Eu acredito que em breve teremos novidade. Em fevereiro de 2016, esse assunto modificou a jurisprudência do Supremo para a situação atual por uma maioria apertada, 6-5, e agora, por entrevistas de alguns ministros, manifestações, eu quero crer, é uma convicção minha, vai ser revertido. Doutor Paulo... Para uma instância intermediária, que é o STJ. Ou seja, então, nesse caso, seria dada autorização para que o ex-presidente pudesse ser preso por parte do Supremo Tribunal Federal? Não. A minha convicção é de que o Supremo vai modificar o entendimento no sentido de que a decisão do tribunal, seja de justiça ou regional, se não houver necessidade de uma prisão preventiva, provisória como nós chamamos, permanece em liberdade até uma instância superior, que será o Superior Tribunal de Justiça e não o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aguardando-se em liberdade eventual recurso especial. É o que eu quero crer. E aí, eu pergunto ainda sobre essa questão do ex-presidente Lula. Diante do quadro que nós temos hoje, a chance dele conseguir ser candidato, essa chance é muito remota ou realmente não há mais condição de que ele possa vir a disputar a presidência da República, nem que seja sub judice, como se diz? A Lei 6490, que trata de condições de elegibilidade, ela foi alterada pela chamada Lei da Ficha Limpa. E a Lei da Ficha Limpa, que foi, naquele momento, dita constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, alterando essa 6490, diz que, havendo decisão de colegiado, no caso de tribunal, seja de justiça ou tribunal regional, né, não se pode. Mas isso, nós temos duas datas específicas, agosto deste ano e setembro deste ano, em última análise, quando o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que decidir a matéria. Então, em princípio... Na hora que for feito o registro da candidatura, se for o caso. Em agosto. E em setembro o tribunal vai ter que decidir, salvo engano, aí um pouco mais da segunda quinzena de setembro, teremos um posicionamento. E aí, se ele vai conseguir uma cautela no Supremo Tribunal Federal, só os ministros podem dizer. Pois é, os deuses do Olimpo. E para finalizar, uma outra dúvida de muitas pessoas, mesmo que ele venha a ser preso e ainda não tenha sido, na última instância, Supremo Tribunal Federal julgado, por inclusive ser ex-presidente, mesmo nessas condições, ele ainda pode registrar-se como candidato, ainda pode concorrer à eleição? O registro, em princípio, não há nada que o impeça. O registro.
Agora, se vai permanecer registrado, se vai permanecer candidato, aí vamos ter que discutir, em última análise, no Tribunal Superior Eleitoral. Ok. Eu quero agradecer a participação, os esclarecimentos aqui do Dr. Paulo Leão, no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu deixo aqui um presente aqui dos nossos produtos Lucena para que você possa aproveitar com a sua família e seus amigos. Agradeço a atenção e a gentileza. É muito bem-vindo.